lembrar, né? Se estão monitorando o cidadão brasileiro, estão monitorando o civil, o empreendedor, o cara que faz a roda da economia girar, é porque primeiro quebra o sigilo bancário dele, segundo você está presumindo que ele tem alguma culpa, logo ele é digno ali de ser monitorado pelo Leviatã, né? Pelo grande irmão. Bom, vamos lá. Esse, ao que eu me lembro, é o mesmo sujeito que falou que não voltaria à cena do crime e voltou como vice. É o mesmo que depois gritou aquele patético Lula, Lula, não é isso? Que é aquele que eu questiono como é que ele deve se olhar no espelho e se imaginar como homem. Mas vamos lembrar também de alguns outros fatos. Você lembra nas eleições, quando disseram que não poderia ligar Lula a nenhum ditador, e ele apoia Maduro e mandou um representante? Você lembra quando o Lula criticava o orçamento secreto e dizia que iria acabar, que era inadmissível? Ele não apenas manteve, como aumentou. Lembra o cartão corporativo que ele criticava e já estourou muito mais do que o governo anterior gastava? E mais, manteve também em sigilo os gastos corporativos, manteve também em sigilo os gastos da Janja. Lembra das taxas da blusinha que não iam ter? Pois é, agora você paga por isso. Lembra que falavam que não subiriam impostos? Pois é, agora você paga. Mas essa agora eles vão falar que nada vai mudar aos empreendedores. Vamos lembrar que metade da população economicamente ativa no Brasil, mais ou menos 103, 104 milhões, metade disso trabalha na informalidade, pedalando diariamente, não literalmente, pedalando para pagar as contas. Imagina agora que terão que arcar com os 27,5%. Com todos esses relatos, e teríamos possibilidade de ficarmos 5 dias consecutivos aqui lembrando as mentiras desse governo, acredite, nada vai mudar aos empreendedores. O governo está falando. Pois é, o governo não está falando, então é verdade, só que não, né? Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, em texto publicado nas redes sociais, classificou como covardia de Lula com os mais pobres o monitoramento via Pix pela Receita Federal. Ainda ressaltou que na gestão dele tal fiscalização não existiria e que a bancada do PL buscará medidas para derrubar essa instrução. Jorge Serrão, então a gente tem aí, né, o ex-presidente Lula opinando aí a favor dos brasileiros, lembrando aí que é o que o Pix veio na gestão dele, de fato facilitou a vida de absolutamente todo mundo, né? Todo mundo ali paga, recebe via Pix e estava funcionando bem, mas aí agora a gente vem esse governo com essa sanha totalitária, esse desejo de controlar a vida do cidadão brasileiro e não só isso, né? De fomentar mais pobres, uma vez que se isso cai aí numa malha fina, que no final será esse o objetivo, já que você tem que declarar ali em determinado momento esse monitoramento, né, do Pix, você cai em contradição, uma vez que o Lula se vende como o pai dos pobres. Geisane, a intenção do governo claramente é ferrar o trabalhador, é ferrar aquele que trabalha ou na economia formal e principalmente aquele que está na economia informal, que acaba sendo, no fim das contas, aquele que tem mais dificuldade em lutar pela sobrevivência no Brasil. Essa instrução normativa da Receita Federal, que não é lei, é um ato burocrático, ela tem que ser derrubada por um decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional. É missão imediata para o parlamento brasileiro. Obrigação, porque isso aí é mais uma entrada, uma tentativa de controlar financeiramente a população brasileira sem que houvesse um debate para isso, sem que houvesse uma lei determinando isso. E a intenção futura qual é? A regra atual não quebra o sigilo bancário. Isso é verdade. A regra atual não taxa o PIX. Isso é verdade. Mas qual é a intenção da regra atual? Isso eles não te contam. A intenção dela é exatamente levantar os dados e, na hora que qualquer um tiver que fazer sua declaração ao fisco, aí, nesse momento, é você, na hora que declara um dado diferente do que o fisco vai ter lá levantado pelas instituições financeiras que entregaram de bandeja para o governo, aí você mesmo é que quebra o seu sigilo bancário. A malandragem por trás dessa instrução normativa é exatamente essa. É isso que tem que ser impedido: o controle estatal sobre a vida financeira e econômica dos cidadãos. Tem que reprovar isso liminarmente. É nota -13 com reprovação total.
É isso, é nota -13. Olha, a gente daqui a pouquinho vai falar com a Tawane Catan sobre celular dentro das escolas. Vale ainda aqui agradecer a audiência de vocês, nós somos 15 mil telas, mas nós somos somente 4 mil likes. Então vamos fazer o seguinte, vamos para um break bem rapidinho, enquanto isso dê like no nosso vídeo, para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso programa tem relevância e mais pessoas possam chegar ao jornalismo independente da Revista Oeste. 2 minutinhos e a gente já volta.